Queridos alunos, estou aqui, conforme prometi, para gente ler e interpretar o texto de ontem, que eu pedi que vocês lessem, interpretassem, que compreendessem, que escrevessem as respostas, e eu prometi que hoje faria uma discussão a respeito, não é? Até mesmo para vocês lerem a resposta de vocês e ver se coincide com o pensamento da gente a respeito desse texto. Então, a gente não tem um texto com respostas muito prontinhas, né? Mas nós temos um texto que a gente pode tirar de lá, da nossa leitura, a resposta que a gente precisa para as perguntas que estão aí, que foram colocadas como exercícios, né? Que é dentro da nossa metodologia de trabalho, de ensino-aprendizagem. Então, vamos ver. Se vocês escreveram igual o que eu falei, ou parecido com o que eu falei, com o que eu vou falar, né? Que eu prometi que a gente ia fazer uma correção, então tudo bem, tá tudo bem, não precisa o seu pensamento ser igual ao meu, não é igualzinho, mas se a resposta pode coincidir com a minha e fica tudo bem, tá bom? Até mesmo porque tem respostas muito claras aqui no texto, muito objetivas, não tem nem como errar, não tem nem como dizer assim, a resposta foi completamente diferente, não foi. O que pode existir, às vezes, é a forma de como a gente escreve a resposta, porque escrever, existem várias palavras que você vai poder escrever e com o mesmo sentido, não é? Então, vamos começar a questão do texto. O texto fala de Páscoa, liberdade e passagem. Ainda estamos vivendo o período de Páscoa, não é? Da Páscoa de Cristo, que a gente, como católico e cristãos, não só católicos, mas os cristãos em geral, não é? Que são as pessoas que acreditam, que confiam em Jesus Cristo, na história dele. Então, sabe que esse período é um período da vivência da Páscoa de Jesus. Não é? A igreja comemora essa Páscoa. E não é somente no domingo de Páscoa. A gente continua comemorando por uns dias. Não é? A igreja, quem vive na igreja sabe mais essa questão de datas, organização, mas que nós estamos em pleno período da Páscoa ainda. Ok? Então, o texto fala de Páscoa, liberdade e passagem. É um texto muito bonito, né? Escrito pelo professor Carlos Alberto Gomes Cardan, ou é Cardim, eu não sei, porque eu nunca ouvi falar do nome dele. Eu não sei se ele é brasileiro, não sei se o nome Cardim ou Cardan, mas o nome do homem está aí, do autor do texto. Então, ele colocou, na fria e imparcial definição dos dicionários, a Páscoa é uma festa solene dos judeus, para comemorar seu êxodo do Egito, da escravidão para a liberdade. Êxodo aqui, como eu vou fazer umas paradinhas no texto, porque nós estamos aqui fazendo um estudo do texto, tá? Êxodo, para quem não sabe, ou a maioria já sabe, êxodo significa a pessoa migrar de um lugar para outro, uma emigração em massa, né? Quer dizer, todo um povo passando de um lugar para outro, saindo de um país para outro. Então, êxodo significa isso, é migração. Migrar é sair, e migrar é entrar. Então, vamos entender da história. E o êxodo, também na Bíblia, no contexto bíblico, nós temos o segundo livro do Êxodo, que conta justamente a história do êxodo dos judeus, não é? Saindo da terra do Egito, não é isso? Essa passagem dele, que também significa uma passagem, uma mudança, não é? Saindo de um lugar para outro, migrando. Então, por isso que Páscoa significa passagem. E aqui no texto nós temos, né, o significado de Páscoa, liberdade, passagem, tá? Então, o êxodo viram aí o que significa, né? Os dois significados, o êxodo é uma migração em massa, e na Bíblia nós temos o segundo livro do Êxodo, não é? No segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, que é toda a história da escravidão do povo de Deus para um passo para a liberdade, saindo de uma terra de onde eles eram
eles eram escravizados para a liberdade. É uma história muito bonita, não é? Tem filmes, tem tudo a respeito dessa história. Então, nós temos, não é? Aqui está dizendo que, na fria e imparcial definição dos dicionários, a Páscoa é uma festa solene dos judeus para comemorar seu êxodo do Egito, da escravidão para a liberdade, e também festa solene da Igreja Católica para celebrar a ressurreição de Cristo à liberdade. Então, você veja que aí Páscoa tem essa ligação, né, da passagem do pessoal do Antigo Testamento, e no Novo Testamento, que é a Bíblia que conta a história de Jesus. Nesse caso, a Páscoa tem esse sentido, o sentido de celebrar a ressurreição de Cristo, que é a liberdade também, né? Cristo morreu, mas ressuscitou. Então, nós temos aí, olha, a primeira pergunta a respeito. Eu estou corrigindo o que eu falei para vocês, que corrigir, né? Do exercício 2, porque o primeiro exercício era a leitura, não é? Então, você pode achar esquisito exercício 2, por quê? O primeiro era o exercício da leitura. A leitura não está fora do exercício. Leitura é exercício, é para exercitar, para a gente ler, reler, entender, entendeu? Então, por isso que aqui, quando eu elaborei aqui a atividade de vocês, para mandar para vocês, exercício 2, é escrito, agora responda, porque você fez o exercício da leitura. Escreva retirando do texto as duas definições de Páscoa, presentes no primeiro parágrafo. Então, é claro, está bem clarinho aí, olha. Páscoa é uma festa solene dos judeus para comemorar seu êxodo do Egito, da escravidão para a liberdade. Então, isso é um significado de Páscoa. Que outro significado? Outra definição de Páscoa. Aí você vai tirar, aí ó, é uma festa solene da Igreja Católica para celebrar a ressurreição de Cristo, a liberdade. Então, essas duas definições, né? Uma definição para o Antigo Testamento e uma definição para o Novo Testamento, né? Da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Eu acho que vocês conhecem essa coisa, o que é o Antigo Testamento, a parte antes de Cristo da Bíblia, e o Novo Testamento, a parte depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus Cristo, né? Que é contado o nosso tempo é contado depois de Cristo, que a gente está em 2021 anos do nascimento de Jesus. Então, isso a gente comemora 2021 anos do nascimento de Jesus, o nosso Salvador, não é? De acordo com a nossa fé, a fé cristã. Nem todo mundo tem essa fé. É a fé dos cristãos, tá bom? Então, vamos adiante, né? Aí, o autor continua dizendo, a origem da palavra vem do hebraico pesa, que significa em português passagem ou passo, pesa, P-E-S-A-H, acho que a pronúncia é mais ou menos isso, pesa, que significa em português passagem ou passo. Essa é uma classificação do grande dicionário Saconi da língua portuguesa, nova geração 2010. Essa definição não diverge da maioria dos dicionários, em particular do Aurélio. O Aurélio aí com A maiúsculo, porque é o nome do dicionário, né, gente? Vocês conhecem o Aurélio, né? Se não conhecerem, apresento a vocês. O Aurélio é um dicionário, para quem não conhece. Mas eu acredito que a maioria conhece. Viu? Então, você veja que aqui tem toda essa história. Aí a pergunta 3 do exercício de vocês é: qual a origem da palavra Páscoa e o que significa em português? Tá lá no texto dizendo direitinho. A origem da palavra vem do hebraico pesa. Aí você escreve aí. É do hebraico pesa, P-E-S-A-H, pesa, que significa em português passagem ou passo. Então, Páscoa é passagem. E a origem da palavra vem do hebraico pesa, né? Pesa. Vamos, o exercício 4. Leia o terceiro parágrafo do texto e cite um exemplo de como melhorar o serviço público de nosso país. Por quê? O autor escreveu no terceiro parágrafo: na política, a Páscoa pode significar caminhos mais transparentes
plenos de realizações em favor dos povos. Na política, estamos falando de política, do bem-estar de todo mundo, a política, o ser político que somos, a coletividade, o povo são essencialmente seres políticos. Não estamos falando aqui de política partidária, tá? Mas, claro que a política partidária também está incluída. A política partidária é só um pedaço da política com P maiúsculo, que a gente chama, não é? Como o Rui Barbosa gostava de falar. Política, não é? Nas duas definições, a Páscoa pode significar caminhos na política, a Páscoa pode significar caminhos mais transparentes, isso é o autor que está dizendo, plenos de realizações em favor dos povos. No Brasil, com a Operação Lava Jato, a gente tem conhecimento da história da Lava Jato, não é? Que é uma operação para descobrir a corrupção do país. No Brasil, com a Operação Lava Jato, dias com menos corrupção e mais ações para a melhoria dos principais serviços públicos, como a educação, a saúde e a segurança pública. Com a aplicação correta do dinheiro público, oriundo dos tributos que todos pagamos, a César o que é de César. Por quê? Porque tributo, que é imposto, desde os tempos mais antigos se existia e existe até hoje. Nós pagamos muito impostos. O nosso país paga um imposto absurdo para poder a gente ter educação, saúde, segurança de qualidade, não é? Então, por isso que isso são chamadas políticas públicas, quando a gente organiza a educação, organiza a saúde, o que acontece, como devemos cuidar da saúde, como é que o governo deve trabalhar para melhorar essa saúde, como é que o governo deve trabalhar para melhorar a segurança do nosso país, como é que o governo deve trabalhar para melhorar a nossa educação, né? Que nós estamos aqui no contexto da educação. Então, vocês vejam, minha gente, que texto lindo e que texto rico, não é? Falando sobre Páscoa. Aí tem assim, olha, lê o terceiro parágrafo do texto e cita um exemplo de como melhorar o serviço público de nosso país. Tem várias formas de melhorar o serviço público do nosso país, não é? Dando mais qualidade, trazendo mais insumos para a educação. Estou falando a palavra insumo, não sei nem se bem cabe aqui, mas porque o que é insumo? Insumo é tudo que pode, né, ajudar a melhorar uma situação. Então, na educação, nós temos o quê? Nós temos livros, nós temos a tecnologia que a gente pode hoje trabalhar com ela, não é? E temos tantas outras coisas que podem, professores bem preparados, e para isso precisa o quê? Se pagar um curso de formação para professor, se colocar o professor para se formar cada vez mais, não é? Dar um transporte público para as crianças saírem de suas casas, ter o papel para a gente mandar para a criança hoje, que a gente não pode estar na escola, né? Bastante papel, material didático para as crianças estudarem. Então, tudo isso faz parte de um exemplo de como melhorar o serviço público de nosso país. Então, a gente vai vendo assim, o serviço público existe. Existe o serviço público é um serviço bom? A gente não pode dizer o tempo todo que é ruim. A gente também tem que agradecer o que a gente tem, mas também tem muita coisa que falta melhorar. Então, aqui o que a gente está pedindo para o aluno é que pense o que é bom assim, na educação, o que é que a gente precisa mais para melhorar, para ser melhor. Vocês podem botar aí qualquer coisa que vier na cabeça de vocês, que vocês estão sentindo falta. Se tivesse isso, seria melhor, melhoraria mais, não é? Então, é isso, essa resposta aí. Dentro da saúde, que a gente está vivendo um momento muito difícil, não é? Está faltando até oxigênio para o pessoal nos hospitais. Então, mais oxigênio, né? Mais cuidado com essa saúde, menos corrupção, usar o dinheiro público em prol do que é para fazer, não desviar, não roubar, porque o nosso país é um país com uma história de corrupção enorme, não é? Dar mais atenção às crianças, não é?
conversar com os pais, arranjar meios de orientar esses pais para colocar esses filhos para estudar. Então, tudo isso, gente. Para melhorar o serviço público, a gente precisa de várias coisas, não é? Para que haja melhor, principalmente o dinheiro, que é onde a gente pode comprar as coisas. Se a escola está necessitando de material, talvez porque não está vindo o dinheiro suficiente para a escola, mas imposto a gente paga demais. Se a segurança não está bem, é porque talvez está faltando mais alguma coisa para a segurança, não é? Até mesmo na questão humana, porque não dá para ser um professor que não está nem aí para nada, não dá para ser um policial que não está nem aí para nada. Você precisa ser um bom professor, você precisa ser um bom policial, você precisa ser um bom médico, senão você não vai a lugar nenhum. Se você achar que ser professor, ser policial e ser médico é uma questão só de ganhar o dinheiro no final do mês, isso está completamente errado. A gente tem que se preocupar. O professor tem que ser uma pessoa inquieta, preocupada com o que está acontecendo. O meu aluno está estudando, o meu querido aluno está recebendo o material dele para estudar. Será que o material que o nosso aluno está recebendo é suficiente para aprender? Meu aluno está aprendendo ou está fazendo de conta? Então, isso é a gente se preocupar, sim, com a educação e melhorar a educação, porque a gente precisa, o aluno é inocente, nós não somos, porque a gente estuda para cuidar do aluno, né? O aluno é inocente, tem preguiça de estudar, mas o pai do aluno talvez não, porque ele quer que o filho dele aprenda, porque talvez ele já é sofrido por não ter procurado uma escola para estudar, já tem um sofrimento. Então, ele não é inocente, o pai não é inocente. Então, esse pai precisa mandar esse filho estudar, entendeu? Então, não dá para ficar na preguiça, né? Estou falando agora diretamente para vocês jovens. Achar que estudar é fazer de conta, não é. Estudar é coisa séria, é leitura, muito estudo, é quebrar a cabecinha dói. Mas isso vai levar a gente a crescer. Não pode estudar para dizer, eu estou estudando sem estar fazendo nada. Então, participe das aulas, ok? Tem gente aí que não está participando, eu sei, que tem celular e tudo, mas está meio distante. Então, vamos para a aula, vamos participar. Agradeça a Deus poder ter um celular, pelo menos para a gente discutir as coisas e aprender e crescer, ok? Então, esse terceiro parágrafo fica a sua disponibilidade. É uma coisa que você que vai ter que dizer o que é que está faltando, o que é que está faltando na educação para melhorar a educação. Porque a pergunta é, leia o terceiro parágrafo do texto e cita um exemplo de como melhorar o serviço público de nosso país. E o autor aqui fala aqui, na política, a Páscoa pode significar caminhos mais transparentes, quer dizer, sem corrupção, vamos pegar o dinheiro que é para empregar na escola, não é? Na saúde é na saúde, não é? Não fazer politicalha com o dinheiro público, com os impostos, que a gente paga muito caro, porque o dinheiro público, ele é nosso, ele não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente, não é, entendeu? Não é do vereador, é nosso a coisa pública. Então, a coisa pública deve ser muito bem tratada. Não pode ser uma coisa pública sem tratamento nenhum, ou então fazer corrupção com o nosso dinheiro. Isso não pode, a gente tem que lutar muito contra a corrupção do nosso país, ok? Então, você vai aí colocando o que você acha melhor nesse terceiro, nessa questão 4, que é a respeito do terceiro parágrafo, que o autor falou aqui, muito bonito, né? Menos corrupção, mais segurança pública. Essa semana, infelizmente, eu estou vivendo na pele assalto a um comércio do meu marido, né? Terrível. Revólver na cabeça de empregado, essas coisas. Não queria nem contar isso para vocês, mas aconteceu. Então, gente, vamos para questão quinto. A quinta questão. Comente sobre o último parágrafo do texto. Escreva no mínimo 15 linhas. Escreva no mínimo 15 linhas. O que é que diz o último parágrafo do texto? Você vai fazer um comentário. Um comentário de 15 linhas é um comentário pequeno demais. Se quiser fazer 20, 30, pode fazer, viu? Mas se vamos lá. Olha, o que é que está dizendo o último parágrafo do texto?
a Páscoa ou a liberdade todavia significa portanto, viu? Portanto, aqui ele fechou o conceito de Páscoa. A Páscoa ou a liberdade todavia, ou portanto, para quem não entende todavia, uma conquista individual, embora uma celebração coletiva entre judeus e católicos. Olha só, individual, coletivo. Gente, para haver o coletivo, também tem o coletivo parte do individual. Não é? Então, uma coisa está muito ligada à outra. Não existe o coletivo sem o individual e não existe o individual sem o coletivo. Isso é uma coisa assim que a gente precisa perceber que como a gente depende um do outro, não é? A nossa Terra é uma relação de interdependência. Somos interdependentes. A gente não pode ser completamente independente. Eu vou só, eu subo só, eu cresço só. Não existe isso. A gente cresce junto. Então, o indivíduo, juntando vários indivíduos, nós temos o quê? O coletivo. E o coletivo deve ser tão respeitado quanto o indivíduo. Não existe uma coisa separada. Eu vou respeitar o que é meu, o que é dos outros, o que para mim pouco importa. Não é desse jeito. Porque se a gente fizer desse jeito, a gente acaba morrendo, a gente acaba sofrendo as coisas. Se não cuida da criança que está sem comida, que está sem trabalho, ou sem trabalho não, sem educação, sem escola, se a gente não cuida, a gente vai sofrer depois. Porque essa criança pode virar um marginal que vai lá e assalta uma loja, não é? De um cidadão que está trabalhando e que está pagando imposto. E que paga um imposto muito alto para que essa criança pobre tenha a educação, aí a história da educação pública, que não é só para criança pobre. A educação pública deve ser para todos. Porque a educação é feita com o dinheiro público. Então, a educação pública não é só para criança pobre, a educação pública é para o público. Tirar essa ideia de achar que a escola particular é melhor do que a escola pública, não é? Que a escola particular é a escola dos ricos, a escola pública é a escola do pobre. Temos que tirar essa ideia, a gente tem que pedir, exigir, lutar por uma educação pública de qualidade para todos, viu? Ontem foi o dia da educação inclusiva, no sentido de que esse dia é o dia da mobilização, de se cuidar das pessoas que historicamente sofreram sem educação, que são as pessoas deficientes, com vários tipos de deficiências. Ontem foi o dia 14 de abril, o dia de comemorar a educação inclusiva, né? Inclusão. Inclusão significa incluir todo mundo no mesmo barco, que todo mundo tem direito à educação, moradia, saúde, não é? E nós, as pessoas deficientes,